Normalmente, o pessoal que estuda esse negócio de Revolução Francesa sai com a impressão de que ela só foi um processo muito intenso, muito sangrento, que aconteceu na França entre o ano de 1789 e o ano de 1799. E no final das contas, ela só serviu para trocar um regime autoritário por um outro regime autoritário. Só que as coisas não são tão simples assim. Existiam 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado o povo. O primeiro e o segundo estado, eles eram completamente isentos de taxas tributárias, ou seja, eles eram isentos de impostos e eles recolhiam impostos do terceiro estado. Em primeiro lugar, ser um nobre significava que você podia usar uma espada. Só se você era um nobre que você poderia exercer o direito feudal sobre uma terra, ou seja, cobrar todos os impostos, a talha, a corveia, e eles eram isentos de impostos. E o clero? O que significava fazer parte do clero? Como eu te falei, só a alta nobreza tinha acesso ao alto clero. Então, no fundo, aquilo lá era uma panelinha. A nata da nata ali, entre primeiro e segundo estado, ela era muito fechada. Ela vivia numa realidade alternativa. Quando tava todo mundo passando fome e pagando imposto, os caras estavam vivendo no bem bom ali. A camada que tomava reais decisões políticas na França, naquele momento, não vivia na França. Isso que era muito complicado. Eles não tinham noção da realidade das coisas. Basicamente, naquela época, fazer parte do clero, fazer parte do alto clero, significava você fazer parte de uma instituição em que tinha um domínio cultural e político imenso. No século XVIII, no final do século XVIII, a população da França era de mais ou menos 25 milhões de habitantes. Do terceiro estado, eram 24 milhões e 500 mil habitantes. Entre o primeiro e o segundo estado, eram 500 mil habitantes. Então, tô te falando de um cenário aqui em que 24 milhões e 500 mil sustentavam 500 mil pessoas. Primeiro, eu preciso te dizer que dentro do terceiro estado, não eram todas as pessoas que eram iguais. Em primeiro lugar, tinham os burgueses. E em segundo lugar, tinham os camponeses. Ou seja, os burgueses, eles eram os membros do terceiro estado, só que eles tinham normalmente uma vida mais urbana. Eles não viviam nos campos, eles não trabalhavam com a terra. Normalmente eles eram mercadores, eles eram caras que tinham algum meio de produção, por exemplo, uma oficina, uma loja, uma quantidade de burros de carga, então ele fazia viagens e vendia esses produtos em outros lugares. E você tinha os camponeses. Outra característica do terceiro estado dessa época na França é que eles estavam esmagados entre o feudalismo, que já era o sistema social da época, e entre o nascer do capitalismo. Antigamente, na França, a riqueza era a terra, era uma riqueza fundiária. Quem tem mais terras tem mais poder, tem mais dinheiro, tem mais direitos feudais, recolhe mais impostos e por aí vai. Com o capitalismo, a forma de se encarar a riqueza foi mudando, ela foi virando uma riqueza mais material e não a fundiária. A lógica foi mudando mais ou menos nesse sentido. Antigamente, quem tinha mais terra tinha mais produção, tinha mais gente trabalhando ali, recolhia mais imposto, ou seja, mais grana. Quando a tecnologia foi proporcionando o homem a, numa terra pequena, num curto espaço, ter uma fábrica e produzir um monte de sapato, não necessariamente o cara que tem mais terra produz mais. Mas agora que você já tem uma noção básica de como eram essas 3 camadas da sociedade francesa, eu posso começar a te falar da crise do absolutismo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de 3 Luíses: Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Apesar da Revolução Francesa só ter acontecido em 1789, no reinado do Luís XVI, tanto Luís XIV como Luís XV foram muito importantes para esse processo. Alguns argumentam que tudo começou no reinado de Luís XIV. O Luís XIV, ele foi o símbolo do absolutismo na Europa naquela época. Não é à toa que ele se chamava de Rei Sol. Isso demonstra que o cara tava ignorando completamente o fato de que existiam ministros, de que existiam políticos, de que existiam qualquer coisa além dele. O Luís XIV, em 1648, venceu a Guerra dos 30 Anos e firmou a Paz de Westfália. A França recebeu os bispados de Metz, Toul, Verdun e, quase toda a Alsácia. E no final, a França também conseguiu um domínio político sobre a Espanha. E, basicamente, o que ele fez foi uma Brasília. Imagina que a camada que tomava reais decisões políticas na França não vivia na França. Viveu em Versalhes, a 40 km de Paris. Luís XIV teve o seu reinado, morreu e subiu no poder Luís XV. Luís XV, ele foi famoso pela frase "após de mim o dilúvio". Ele já viveu num contexto em que a alta nobreza estava em Versalhes, estava nessa realidade alternativa, e ele foi aos poucos percebendo que a situação da França estava começando a ficar insustentável. Apesar dele não ter feito algo tão expressivo como o Luís XIV, ele acabou muito famoso porque ele perdeu uma guerra. E quando o Luís XV perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, foi basicamente decretar a falência da França. Saca só o que aconteceu? Em 1763, foi assinado o Tratado de São Petersburgo. A situação ficou mais ou menos assim. A França perdeu o Canadá, perdeu uma parte do Louisiana, perdeu uma parte da Flórida, também perdeu algumas ilhas nas Antilhas, umas feitorias na costa do Senegal, e cedeu espaço para a Inglaterra explorar as Índias muito mais do que a França poderia ter feito se não tivesse perdido a Guerra dos 7 Anos. E quando ele morreu, subiu no poder Luís XVI. O Luís XVI, ele nasceu em Versalhes, ou seja, a sua vida inteira viveu no País das Maravilhas ali da França. No reinado de Luís XVI, o déficit interno começou a ficar realmente preocupante.
Os gastos da corte eram muito exagerados e a renda deles, o modo de arrecadar dinheiro era totalmente fixo, porque era por arrecadação de impostos. Então, o que eles pensaram? Vamos pegar empréstimo. Só que quem tinha muita grana na época? A Inglaterra. Por incrível que pareça, os bancos ingleses financiaram a França durante um bom tempo, porque negócio são negócios e guerras à parte. Logo antes da Revolução, a dívida externa era 2 vezes maior do que eles podiam arrecadar em um ano. Complicado de recuperar disso daí, né? Então, a Inglaterra logo percebeu que a França não ia pagar o que ela estava devendo. Então eles fizeram algumas exigências se a França quisesse continuar negociando com eles. A Inglaterra queria uma segurança que a França fosse pagar essa dívida externa. Portanto, eles exigiram que a França penhorasse algo de valor. A França penhorou a sua própria arrecadação de impostos. Se a França não pagasse a dívida com a Inglaterra poderia arrecadar todos os impostos da população francesa. Outra coisa pesada que ficou decidida no Tratado de Edenreis-Neval é que nenhum produto inglês ia pagar imposto para entrar na França. A Inglaterra já tinha uma indústria muito mais desenvolvida. Então, isso basicamente faliu, matou, acabou com a indústria francesa. Então, já foi criando uma certa raiva, já foi criando um certo sentimento rancoroso, violento, e a burguesia e o povo começaram a entender que eles estavam meio que no mesmo barco. Então começou a surgir tipo um inimigo comum na história, que era a corte francesa. E pra completar a história, só falta a cereja do bolo e a vela. A cereja do bolo, na nossa opinião aqui, foi a independência dos Estados Unidos. Uns caras, ali nas colônias deles, estavam começando a pinicar eles, estavam começando a cutucar, encher o saco ali da Inglaterra. A França viu nisso uma oportunidade de ferir o orgulho, de desbancar a Inglaterra, de peitar a Inglaterra. Então, a França decidiu ajudar eles, porque eles podiam ferrar a Inglaterra com isso. Não é que sai muito barato você ajudar com tropas, você ajudar com mantimentos, você ajudar com logística, você ajudar com grana, numa independência que tá rolando a tipo um oceano de distância de você. Então a França gastou tudo que ela não podia. Se você acha que, mano, não dava pra ficar pior, eu vou ter que te desapontar, mano. Uns 2 anos antes da Revolução Francesa, rolou uma seca, uma estiagem no campo. Todo pasto secou. Se não tem pasto, não tem vaca. Se não tem vaca, não tem carne. Se não tem vaca, não tem leite. Se não tem leite, não tem queijo. E é aí que o rei, percebendo algumas agitações, pediu a opinião do seu ministro. E a partir desse momento, tudo mudou. O povo tava bem impressionado e não tinha resposta política nenhuma do suposto cara que era pra resolver os problemas deles. Mas enfim, teve um cara no meio dessa confusão inteira que pensou assim, pô, eu preciso pelo menos conseguir resolver a situação econômica da França. O cara era controlador geral das finanças do Estado da França, bem na época desse governo do Luís XVI. E quando ele começou a olhar criticamente pro rombo econômico da França, ele pensou assim, poxa, a gente podia pelo menos diminuir um pouco os privilégios do primeiro e do segundo estado. E foi aí que ele foi demitido. Já que o rei demitiu esse cara que tinha uma proposta interessante pro povo, ele quis fazer uma moral com o terceiro estado e chamou pra ocupar o lugar desse maluco, que chamava Calonne, um suíço chamado Jacques Necker, que era uma figura muito bem vista pela camada mais politizada do povo. O Necker, ele queria achar uma saída diplomática pra questão. Então ele convenceu Luís XVI a reativar um órgão que não era usado desde 1614, uma assembleia legislativa chamada a Assembleia dos Estados Gerais. Ele achou melhor buscar uma solução que pudesse ser legitimada por todos. Só que tinha uma falha nesse sistema. E foi só por causa dessa falha que o rei aceitou a proposição do Necker. O que acontece é o seguinte, na Assembleia dos Estados Gerais, os votos não eram contabilizados por deputados, eles eram contabilizados por estado. A nobreza e o clero se aliaram e como o terceiro estado só tinha um voto, eles sempre perdiam. E adivinha o que aconteceu? Com medo de onde isso podia levar, o Luís XVI fechou a Assembleia dos Estados Gerais no dia 11 de julho de 1789. De quebra, demitiu o Necker. Você tá demitido. E ainda, para melhorar a situação, destacou um regimento de 30 mil soldados para garantir a ordem em Paris. Uma camada um pouco mais politizada do terceiro estado, um pouco mais esclarecida, começou a organizar um movimento para a formação de uma nova Assembleia. Eu preciso abrir um parênteses aqui e citar o nome de 2 pessoas que foram muito importantes para a Revolução Francesa: Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Esses caras foram pensadores muito importantes para a época. Foram esses caras que criaram a corrente filosófica que abasteceu a Revolução Francesa. Dessa primeira Assembleia do terceiro estado surgiu o juramento do jogo de Pela. Bom, eles decidiram que eles iam limitar o poder do rei e também criaram uma nova guarda nacional que seria controlada só por eles. Ou seja, o terceiro estado estava formando um exército.
o bicho vai pegar. E adivinha o que acontece em seguida? Eles vão para os arsenais do governo e eles pegam à força 30 mil mosquetes. Só que naquela época eles não guardavam as armas e a pólvora no mesmo lugar. Então adivinha o que eles fizeram em seguida? Eles foram para cima do maior depósito de pólvora da França, que não por coincidência também era a prisão para onde o rei mandava os seus presos mais nóia. No dia 14 de julho de 1789, os revolucionários tomaram o controle da Bastilha, pegaram a pólvora e ainda aproveitaram e destruíram aquele pico. Isso se você ignorar que eles mataram o maluco que comandava aquele lugar, cortaram a sua cabeça, fincaram a sua cabeça numa estaca e fincaram essa estaca na frente de onde tinha sido a primeira assembleia deles. E iniciaram uma tradição revolucionária de arrancar a cabeça de qualquer coisa que andasse, rastejasse ou até voasse e fosse contra a revolução. Esse processo ficou conhecido como Grande Medo. Apesar de muitas pessoas acharem que o nome Grande Medo é devido ao comportamento muito violento dos camponeses no campo, esse nome na verdade é resultante do medo camponês de que houvesse uma violenta represália aristocrática no campo onde eles moravam. Então o que eles fizeram diante desse temor de serem represados pela aristocracia francesa naquela época? Eles desceram o pau nos caras. Essa revolta camponesa foi tão hardcore que chegou a ameaçar tanto a nobreza proprietária de terras como até a burguesia proprietária de terras. E essa burguesia proprietária de terras, que não à toa estava encabeçando a revolução, acabou tomando umas medidas um pouco drásticas quanto à situação. Por exemplo, usar a própria Guarda Nacional, que eles tinham criado há pouco tempo atrás, para dar cabo de algumas dessas revoltas. E no dia 4 de agosto de 1789, a Assembleia chegou a decretar o fim de alguns privilégios feudais. Em primeiro lugar, a distinção em relação ao nascimento foi abolida. Em segundo lugar, o princípio de propriedade burguesa foi aceito, o que tornou possível a livre comercialização de terras. Em terceiro lugar, foi determinada a obrigatoriedade do pagamento de impostos e a igualdade na oportunidade de acesso em cargos públicos e civis. Por último, e infelizmente menos importante, teve a abolição da relação de servidão, ou seja, nenhum camponês era obrigado a servir um senhor feudal. Sem entender muito que estava acontecendo ali, um grupo mais exaltado de populares resolveu marchar para Versalhes no dia 6 de outubro de 1789. Eles queriam reconduzir o rei a Paris e matar a mulher dele, que era Maria Antonieta. Então ele foi pego e levado para o Palácio das Tulherias em Paris. Como você pode ver até aqui, as coisas estavam caminhando para uma reorganização da sociedade francesa. Mas nessa revolução ainda estava faltando uma coisa para nortear essa reorganização social. Em 26 de agosto de 1789, isso foi resolvido. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi votada e aprovada pela Assembleia Constituinte. A alta nobreza e a nobreza provincial queria reverter a situação delas e recuperar sua maior fonte de rendimento, que eram os privilégios feudais. Os sans-culottes, que eram os pequenos artesãos, os lojistas, os jornalistas, e estavam defendendo o tabelamento, ou congelamento, se você preferir, dos preços, já que a inflação era algo que estava tornando o estilo de vida deles impossível. A Assembleia Constituinte resolveu se debruçar sobre o que mais estava afetando ela naquele momento, que era o déficit público. No dia 2 de novembro de 1789, eles nacionalizaram a maior parte dos bens do clero e emitiram os papelzinhos chamados assinhates. O rolê era para funcionar assim: as pessoas compravam os assinhates, que renderiam um juros anual de 5%, e o governo, ao invés de pagar em grana, convertia esse valor em bens confiscados da igreja. Por exemplo, terras, que os camponeses tanto queriam. Dessa maneira, as terras e esses bens poderiam ser redistribuídos e de repente dar uma revivida assim na economia. Agora, olha como isso funcionou na prática. Quem era mais rico, comprou mais e ganhou mais terras. Os que compraram em pequena quantidade acabaram negociando esses papeizinhos até o ponto deles virarem tipo uma moeda corrente. Aí o próximo passo lógico é o rolê desvalorizar, e aí quem era rico comprou mais ainda e conseguiu mais terra ainda a preço de banana. E o clero?
Naturalmente, eles ficaram doidões com o que estava acontecendo e provavelmente iam fazer alguma besteira. Então, para garantir a fidelidade do clero com a Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte, em 12 de julho de 1790, promulgou a Constituição Civil do Clero. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: o Papa perdeu o poder de nomear os bispos, que passariam a ser eleitos por meio de uma assembleia, que nem aconteceu com os padres. E, em 27 de novembro de 1790, a Assembleia Constituinte exigiu que todos os padres jurassem lealdade à Revolução Francesa e parassem de reconhecer o poder do Papa. Isso separou o clero entre os juramentados e os refratários. Vou te falar, hein? Esse lance de Constituição Civil do Clero criou uma forte oposição por parte do clero, como por parte dos fiéis, que não estavam entendendo direito por que isso tinha que acontecer. Vendo esse monte de coisa louca acontecer, o Luís XVI ficou e tentou chispar com a sua família para um outro lugar. Mas adivinha só o que aconteceu no dia 20 de junho de 1791. Ele foi reconhecido na cidade de Varennes e trazido de volta para o Palácio das Tulherias 5 dias depois. Esse episódio deixou claro que a monarquia não estava curtindo nada essa história de Revolução Francesa, o que consequentemente acabou fortalecendo alguns ideais republicanos bem mais radicais. E isso veio acompanhado de um medo burguês relacionado a possíveis revoltas populares. A alta camada da burguesia começou a ver as classes populares como uma ameaça mais perigosa do que a própria nobreza. Então eles forjaram a história por detrás desse lance da fuga do rei para parecer que o rei na verdade tinha sido sequestrado, na expectativa de tentar salvar a monarquia. Já que no fundo, a alta burguesia e a nobreza tinham interesses muito mais parecidos do que os interesses reais do povo. Só que a partir de abril de 1791, o desemprego, os baixos salários e a alta dos preços dos alimentos começou a virar motivo de novas greves e de novas manifestações. Só que não mais contra a nobreza. Dessa vez, as greves e as manifestações eram voltadas contra a burguesia. Só que a reação burguesa foi ligeira. E em 14 de junho de 1791, eles aprovaram a Lei Le Chapelier, que proibia greves e manifestações vindas do povo. Como vocês podem ver, para a alta burguesia, a revolução já tinha acabado. E a Constituição de setembro de 1791 só prova isso que eu tô te falando aqui. Ela foi uma Constituição que deixou a participação dos cidadãos comuns muito pequena. Em 1791, a Assembleia Legislativa começou a funcionar como previsto na Constituição. A burguesia se viu com o poder real de solidificar definitivamente a sua influência no poder do Estado francês, já que a maioria esmagadora dos deputados eram burgueses. E é nesse exato momento que o termo generalizador burguesia começa a entrar em colapso, uma vez que essa classe denominada burguesia não era nada homogênea, e suas diferentes partes defendiam projetos quase que opostos. Em outras palavras, rolou uma disputa interna entre grupos burgueses para ver quem que ia dar as cartas. Essa disputa foi travada na sua maior parte entre os girondinos e os jacobinos, que, colocando de um jeito simples, eram respectivamente a alta burguesia e a pequena burguesia. Os girondinos eram conservadores. Eles queriam manter a monarquia. E como já se encontravam bem confortáveis com a situação política na França, já os jacobinos tinham ideias bem mais radicais. Eles queriam se livrar da figura do rei e instituir uma república. Nas palavras de Hobsbawm, eles estavam prontos para continuar revolucionários até e mesmo além do limiar da revolução anti-burguesa. Mas enfim, voltando para a consolidação do poder burguês. Os girondinos achavam que o melhor jeito de eliminar a nobreza contra-revolucionária e unir o povo francês era travar uma guerra de mentirinha contra uma nação estrangeira. Assim eles poderiam, com a sua autoridade e liderança, emergir vitoriosos e blá 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 blá. Opondo-se aos girondinos, os jacobinos defendiam que, primeiro, eles tinham que vaporizar a nobreza dentro da França e só depois eles iriam partir para a treta com os restos dos nobres na Europa. E nesse toma lá da cá, tinha o rei e a nobreza da França, que
estavam muito fracos politicamente e moralmente para tomar o seu poder de volta. E por isso acreditavam que só uma intervenção estrangeira poderia consertar as coisas a seu favor. E não à toa o rei, em 20 de abril de 1792, declarou guerra à Áustria, que logo se juntou com a Prússia. Acontece que os girondinos não viram muito bem essa chegando e mandaram mal, e não conseguiram dar cabo do exército austro-prussiano, que secretamente tinha Luís XVI como seu aliado interno na França. Essa inabilidade política e militar resultou na invasão do próprio país deles. Meio bad, né? E essa invasão de fronteiras gerou insatisfação popular. E essa insatisfação popular gerou um sentimento antimonarquista pró-republicano. E assim a figura do líder jacobino Robespierre foi começando a ganhar destaque. No dia 9 de agosto de 1792, foi instaurada a Comuna Insurrecional. E foi essa comuna que comandou, um dia após a sua criação, uma invasão do Palácio do Rei. Mas o nosso mago das fugas vazou dali procurando abrigo na Assembleia, que era dominada pelos girondinos. O que aconteceu ali foi o seguinte: basicamente o rei foi destituído ou suspenso, de acordo com os girondinos, e para substituir o rei foi criado um conselho executivo temporário. Em contrapartida a esses acontecimentos não tão favoráveis assim à comuna, ela acabou exigindo que fosse criada posteriormente uma convenção. Convenção essa eleita por sufrágio universal, com o objetivo de futuramente formar uma nova Assembleia Constituinte e decidir o destino de Luís XVI. Em outras palavras, o que os jacobinos queriam é que, em primeiro lugar, a Constituição de 1791 fosse mudada para ficar um pouco mais igualitária. Em segundo lugar, eles queriam redefinir qual seria o papel do rei nessa nova sociedade francesa. Só que se passaram alguns meses até essa convenção de fato acontecer. E nesse meio tempo, a Comuna Insurrecional fez várias fitas. Sob a desculpa de salvar e aprofundar a Revolução Francesa, eles conseguiram aprovar a criação de um tribunal criminal extraordinário para julgar crimes de contra-revolução. Esse tribunal, gente, executou pessoa pra caralho. Foi sangue pra todo lado. Institucionalizou a prática da violência organizada ou terror para conter as legiões de traidores ocultos dentro das paredes francesas. No dia 21 de setembro de 1792, 749 deputados se reuniram ineditamente para discutir que ia acontecer naquele inferno político. Só que o que ninguém que participou daquela reunião sequer imaginava é que o lugar que cada um daqueles grupos ocupou na sala de conferência ia acabar virando vocabulário político de referência até os dias de hoje. Saca só, os girondinos se sentaram à direita da sala. Os jacobinos se sentaram à esquerda da sala, numa parte mais elevada. E daí que vem o nome montanhês. Se você algum dia escutar o Partido dos Montanheses, ou os Montanheses, ou alguma coisa assim, agora você já sabe que eram os jacobinos. E o pessoal mais oscilante, assim, mais indefinido, das ideias, tudo mais, acabou se sentando no centro. Percebeu? Até hoje, a gente usa direita para falar de um cara conservador, reacionário. A gente usa esquerda para nomear pessoas radicais, revolucionárias. E centro para falar de quem fica em cima do muro. Bom, nessa primeira reunião da convenção foi decidida por unanimidade que a monarquia ia ser abolida e que uma república deveria tomar o seu lugar. A real é que os girondinos até queriam revolucionar, só que eles não queriam fazer concessões ao povo e nem agir ilegalmente, de acordo com a Constituição de 1791, que favorecia eles. Enquanto os montanheses, ou jacobinos, como você preferir, queriam mobilizar o povo e dane-se o resto. Nas palavras de Robespierre, não se pode desejar uma revolução sem uma revolução. Só que fazer o quê? A situação estava meio empatada. Enquanto os jacobinos queriam a cabeça do rei, os girondinos queriam manter a cabeça do rei. Mas acontece que em 20 de novembro de 1792 foi descoberto um cofre secreto do rei. E nesse cofre do Luís XVI tinham várias evidências de acordos conspiratórios com nações inimigas. Em 11 de dezembro de 1792, Luís XVI foi a julgamento e depois de passar por um processo criminal, foi julgado culpado de crime por traição à pátria, sendo executado no dia 21 de janeiro de 1793. Em 21 de janeiro de 1793, ressuscitou e aflorou vários conflitos políticos
econômicos e militares pela Europa. A rivalidade entre França e Inglaterra, a ambição francesa de tomar as riquezas da Holanda e o medo dos países absolutistas dessa moda de revolução pegar. Essa situação estava cheirando a mais treta. Não à toa, no dia 1 de fevereiro de 1793, a França declarou guerra à Inglaterra e à Holanda. E, como se não bastasse, em 7 de março declarou guerra também contra a Espanha. E olha que depois de pouco tempo, a Europa inteira, com exceção da Suíça, Dinamarca e Suécia, se encontrava unificada numa coligação organizada pela Inglaterra para acabar com a raça dos franceses. A fome, a inflação e o alto custo de vida ainda castigavam o povo francês. E o exército deles tinha passado de um contingente de 400 mil soldados no final de dezembro de 1792 para um contingente de 228 mil soldados logo no começo de 1793. Sem muita saída, a Convenção se viu obrigada a deixar algumas questões sociais de lado e começou a se preparar para a invasão de um exército que não queria nada além de destruir a Revolução Francesa. Nesse contexto, eles decretaram um recrutamento obrigatório de 300 mil soldados. Em 10 de março de 1793, um grupo de camponeses da região da Vendéia, no sudoeste da França, se revoltou pesado. Incentivados pelo clero e pela nobreza, eles tomaram o controle da região e derrotaram várias tropas republicanas que foram mandadas para conter esse lance. Paralelamente a isso, a França fracassou na sua campanha contra a Holanda. E o general Dumouriez, que tinha planejado esse ataque contra a Holanda, traiu a revolução e passou pro lado do inimigo. Bom, com toda essa nhaca acontecendo, ficou claro para os revolucionários que eles precisavam de medidas excepcionais para enfrentar esse momento excepcional. Seguindo essa lógica, a convenção criou, em 10 de março, o Tribunal Revolucionário. No dia 21 de março, os comitês de vigilância. E no dia 6 de abril, o Comitê de Salvação Pública. No dia 11 de abril, eles também instituíram o tabelamento dos preços dos cereais, que ajudou muito o povo naquela época. No dia 26 de maio de 1793, os jacobinos desceram pro play e se declararam em estado insurrecional. Logo depois disso, em 2 de julho, com a ajuda da Guarda Nacional e os seus 80 mil membros, eles cercaram a convenção e destituíram os girondinos do poder. E assim começou a Convenção Montanhesa. De imediato, os jacobinos aumentaram a participação política e militar dos cidadãos passivos, demograficamente falando. Para acalmar alguns corações, eles votaram bem rapidamente uma nova Constituição em 24 de junho de 1793. O único problema disso tudo é que essa Constituição bem louca não chegou nem a entrar em vigor. Só que essas tretas fizeram com que os jacobinos achassem melhor continuar revolucionários até a paz. Aí o bagulho ficou sério. Em 23 de agosto de 1793, eles decretaram que ia rolar um outro recrutamento em massa para eles conseguirem enfrentar o avanço das coligações anti-revolução francesa. Em 17 de setembro, eles votaram a Lei dos Suspeitos. Votaram também a Lei do Tabelamento Geral dos Preços, consolidando aquele lance que eu tinha te falado dos cereais que aconteceu em abril. A Convenção Nacional continuou sendo o centro das decisões políticas, só que o poder mesmo foi para os comitês. E eram eles: o Comitê de Salvação Pública, o Comitê de Segurança Geral, os comitês revolucionários, antigos comitês de vigilância, os representantes em missão e o Tribunal Revolucionário. Foi nesse momento que realmente se estabeleceu o regime do terror. E essa política do terror cumpriu muito bem a sua função. As revoltas provinciais girondinas foram vencidas em 19 de outubro de 1793, assim como a revolta da Vendéia, em 23 de dezembro, e as coligações europeias anti-revolução francesa, em 29 de dezembro. Agora, acontece que nesse mesmo mês de dezembro, tão cheio de conquistas, rolou uma treta interna na convenção entre duas facções. Os hebertistas, que defendiam a intensificação do terror e o aumento do controle do Estado sobre a economia, enquanto os dantonistas, a outra facção, defendiam que eles tinham que suspender esse regime noiado. Já o Robespierre achava que todo mundo estava falando então, em nome do Comitê de Salvação Pública, ele prendeu e matou todo mundo. Tanto a extrema esquerda quanto os moderados. E assim o poder caiu nas mãos do Comitê de Salvação Pública, que não por acaso seu chefe era o dito cujo
O período que veio logo depois disso veio a ser conhecido anos depois como o Grande Terror. Essa fase durou pouco porque morreu tanta gente. Por isso, no dia 9 de julho de 1794, ocorreu um golpe arquitetado na noite anterior pela oposição de Robespierre e o nosso amigo cortador de cabeças acabou encontrando seu fim numa guilhotina. Junto com a queda de Robespierre, houve a queda dos jacobinos, e assim o controle da máquina burocrática foi parar na mão dos deputados da planície, ou centro, se você preferir. E uma nova constituição foi elaborada. O último passo dessa mudança foi em 26 de outubro de 1795, quando dissolveram a convenção e criaram um novo tipo de governo. A Constituição de 1795 criou o Diretório, que era o novo órgão do Executivo, sendo ele composto por 5 membros. Ela criou também o Conselho dos Anciãos e o Conselho dos 500, que juntos compunham o poder legislativo. E estabeleceu o fim do sufrágio universal masculino em prol do voto censitário. Mas depois disso, o mundo não se tornou um mar de rosas. O governo era bem incompetente e, de acordo com a história, foi um dos mais corruptos que já existiram. E isso deu espaço para a oposição se organizar. Os jacobinos conseguiram se rearticular, e já que as coisas pro Estado estavam indo de mal a pior, imagina como elas estavam indo pro povo. Os caras estavam completamente desesperados. Eles passaram por 10 anos de fritação e no fundo não tinha mudado muita coisa. Não pra eles, né? Tudo isso não tinha mais sentido pra eles. E a parte desse cenário político, tinha um jovem general de grande prestígio, responsável por 4 das 5 vitórias francesas sobre as 7 coligações anti-Revolução Francesa. E também responsável por acabar com a revolta monarquista em 5 de outubro de 1795. E esse jovem general de grande prestígio mostrava interesse em assumir o poder na França. O nome dele era Napoleão Bonaparte. E no dia 9 de novembro de 1799, ele dissolveu o diretório e assumiu o controle do Estado francês, apoiado pelo exército e apoiado pela população cansada daqueles políticos. Depois de Napoleão, a Europa nunca mais foi a mesma. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da história, deixa o seu comentário dizendo o que você achou legal. Se você não gostou da história, também deixa o seu comentário dizendo o que você não achou legal. Não esquece de deixar o seu joinha e, para mais detalhes, se inscreva no Revisão, um canal muito louco.